Olha, o líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto, do PL, Partido Liberal da Paraíba, visitou Jair Bolsonaro na Papudinha na manhã deste sábado. Em um vídeo divulgado logo depois, ele afirmou que o estado de saúde do ex-presidente é crítico. Vamos a Brasília agora com a repórter Paola Cuenca, que traz as informações atualizadas para a gente. Boa noite, Paola. Boa noite para você, Leandro. Para quem está nos acompanhando, o deputado Cabo Gilberto, de fato, mencionou que o estado de saúde de Jair Bolsonaro é um estado delicado e reforçou que acredita que o ex-presidente deveria estar cumprindo a pena em casa e não ali na Papudinha, no 19º Batalhão de Polícia Militar aqui de Brasília. Uma prisão específica justamente para casos como o de Jair Bolsonaro, mas também para militares que foram condenados, policiais que também têm que cumprir pena ou ainda estão ali no período aguardando o julgamento em uma prisão preventiva. Bom, além de ter, de fato, mencionado sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, um dia depois da Polícia Federal ter colocado o laudo da última perícia feita com o ex-presidente, mencionando que é possível manter os cuidados de saúde de Jair Bolsonaro enquanto ele cumpre pena ali na Papudinha, o parlamentar, o líder da oposição, Cabo Gilberto, também mencionou em apuração de Ranier Bragon que discutiu alguns assuntos políticos ali com o ex-presidente Jair Bolsonaro e recebeu 3 determinações. A primeira determinação, que haja um empenho a respeito da campanha do filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, a concorrer ao cargo de presidente da República nas eleições gerais agora de 2026. Também houve um pedido para que todos os acordos que foram fechados por Jair Bolsonaro a respeito de candidaturas ao Senado Federal nos estados sejam acordos mantidos e, por último, que haja também um empenho para a derrubada do veto feito pelo presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que revê, inclusive, a possibilidade das penas ligadas às pessoas que foram condenadas por conta das depredações de 8 de janeiro e afetam também o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente quando a gente fala sobre a questão de progressão de regime do ex-presidente. Isso porque, atualmente, Jair Bolsonaro deve cumprir cerca de 7, 8 anos de prisão em regime fechado para poder progredir para o semiaberto, mas se houver, de fato, uma derrubada do veto feito pelo presidente Lula ao projeto da dosimetria e essa lei for, então, promulgada pelo Congresso, esse tempo de regime fechado para o ex-presidente reduziria para cerca de 3 a 4 anos, então, de detenção. Neste sentido, essas foram as orientações dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a Cabo Gilberto, líder da oposição, até porque estes recados sobre questões políticas, Jair Bolsonaro tem feito em reuniões com outros parlamentares, com outros líderes, até porque ele está impedido de manter contato com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, já que Valdemar voltou a ser investigado na questão da trama golpista. E, bom, para fazer ainda ligação a respeito de todos esses assuntos, eu destaco aqui o fato de que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, divulgou ontem uma carta que Bolsonaro havia enviado a ela ainda no fim do ano passado, no dia 28 de novembro, quando os dois completaram 18 anos de casamento. Nessa publicação feita por Michele Bolsonaro, é possível ler uma carta muito sucinta de Jair Bolsonaro em tópicos, dizendo que se tratavam de dias difíceis que estavam acontecendo. E, nesse ponto, vamos lembrar que Jair Bolsonaro teve a prisão preventiva decretada em 22 de novembro, ou seja, dias depois ele enviou essa carta a Michele Bolsonaro e se disse 100% fiel, então, à primeira-dama e que as mensagens enviadas por ela confortavam ele neste momento difícil. Michele Bolsonaro fez o compartilhamento dessa mensagem enviada pelo ex-presidente a ela, ainda ali, naquele começo da prisão preventiva no fim do ano passado. Obrigado, viu, Paola, pelas informações. Paola Cuenca falando ao vivo lá de Brasília. Olha, agora há pouco, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou uma mensagem falando sobre a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a postagem de Michele Bolsonaro, ela diz o seguinte, abre aspas, hoje o meu amor estava sem soluços. Graças a Deus, na última visita, ele já estava há 2 dias em crise, com a pressão alta e muito debilitado. Hoje ele se encheu de alegria ao ver a sua Lala. Que momento bom e sereno, nós 3 juntos, abraçados, envolvidos em uma paz que só Deus pode dar. Descontraímos por 2 horas. Que Deus abençoe e o proteja de todo mal. O deputado Cabo Gilberto, líder da oposição na Câmara, afirmou que ouviu pedidos
políticos do ex-presidente e vai seguir as determinações de Jair Bolsonaro para atuar no Congresso. Vamos acompanhar. Eu assumi na liderança da oposição, escutei todas as determinações do presidente Bolsonaro para o nosso comportamento lá na Câmara Federal, bem como ajuda ao povo brasileiro para sairmos dessa triste situação. O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro é desumano. Ele precisaria urgentemente estar em casa, não preso. Vou chamar aqui o nosso analista Ranier Bragon. Ranier, a mensagem da ex-primeira-dama é positiva em relação ao quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Apesar de que, no início da semana, houve relatos que ele estava muito mal, segundo alguns advogados. Exato, Leandro. Isso vai no sentido ali de todo esse contexto em que a família, a defesa e os aliados do ex-presidente, eles fazem uma pressão ali para que o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, decida mandar o ex-presidente para uma prisão domiciliar. Como a Paola Cuenca citou aí, agora recentemente a Polícia Federal entregou ao ministro Alexandre de Moraes o laudo da perícia técnica médica que foi feita e que, em resumo, em linhas gerais, chega à conclusão de que as instalações da Papudinha são adequadas para a situação atual de saúde do ex-presidente, embora coloque algumas ressalvas ali de que permanece o risco de que ele possa sofrer um novo acidente, uma nova queda, como ocorreu quando ele estava na superintendência da Polícia Federal, e também da necessidade de um diagnóstico mais aprofundado sobre a situação neurológica do ex-presidente. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes vai tomar uma decisão em cima desses pedidos e em cima dessa análise da Polícia Federal nos próximos dias, após ouvir um parecer da Procuradoria-Geral da República e também um parecer da própria defesa sobre esse trabalho feito pela perícia da Polícia Federal. A tendência ainda continua, segundo os bastidores, para que ele mantenha essa prisão do ex-presidente na Papudinha, mas a pressão política, a pressão da própria família, da defesa e dos aliados vai continuar no sentido de uma prisão domiciliar, e no Supremo já há ministros que defendem, inclusive, que esse caminho é o mais recomendável a se adotar, tendo em vista a situação do ex-presidente de saúde e a sua idade, Leandro. Aninha, a previsão agora com a divulgação da perícia, né, da Polícia Federal, por parte da Polícia Federal, mostrando vários exames médicos, o que a gente viu ontem no noticiário, a defesa tem 5 dias agora para poder rebater essa perícia, já fez isso, e depois, em seguida, a PGR terá mais 5 dias para poder fazer uma análise e dar um parecer ao Supremo Tribunal Federal. Só depois que o ministro Alexandre de Moraes vai analisar o pacote, né? Não só a perícia, como também o posicionamento da defesa e da PGR. Exato, é isso, Leandro. E um detalhe importante é que todas as perguntas que o ministro Alexandre de Moraes colocou para que a perícia da Polícia Federal pudesse responder, elas vão no sentido de avaliar as condições da Papudinha, né, essa cela que fica dentro do complexo penitenciário da Papuda, e também avaliar se havia necessidade da transferência para um regime hospitalar, de prisão hospitalar, em um ambiente hospitalar. Não há, pelo menos nessas manifestações, inquirições feitas, elaboradas pelo ministro Alexandre de Moraes, perguntas relacionadas à necessidade ou possibilidade da prisão domiciliar. E a gente reitera que a prisão domiciliar é o objetivo final da família, da defesa, dos aliados, sob o argumento de que o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele reúne todas as características que levam à necessidade dessa prisão domiciliar. Citam muito, por exemplo, o caso do ex-presidente Fernando Collor, que também está em prisão domiciliar, e pedem uma equiparação em relação a esse caso. Mas, por hora, a tendência é que o ministro Alexandre de Moraes ele leve em consideração essa perícia da Polícia Federal, que atestou que a Papudinha
tem condições de manter o ex-presidente nesse regime, mas, como a gente ressaltou, Leandro, tem uma pressão e, inclusive, tem aconselhamento dentro do próprio Supremo, no sentido de que, se não agora, num período próximo, haja uma decisão no sentido de mandar o ex-presidente para a prisão domiciliar. Ranier, analisando esses prazos agora, não só da defesa, mas da PGR, é possível que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes saia só depois agora do Carnaval, né? Tudo depende agora da manifestação da Procuradoria-Geral da República, né, que é o órgão máximo ali do Ministério Público Federal, mas eles têm o prazo de 5 dias, então é um prazo que vai se esgotar aí, muito possivelmente antes do Carnaval, e pode ser que o ministro Alexandre de Moraes tome uma decisão já de imediato ou jogue isso para depois do Carnaval. Agora, isso, Leandro, não vai impedir a defesa de continuar requerendo, a família também requerendo essa medida. E um fato interessante aí do ponto de vista político são as manifestações dos familiares, dos filhos, da Michelle, depois da transferência do ex-presidente da superintendência da PF para a Papudinha. Eles cessaram as críticas diretas ao ministro Alexandre de Moraes, que estava sendo chamado de autoritário, de responsável por uma tortura contra o ex-presidente. Essas críticas, elas praticamente desapareceram depois dessa transferência e principalmente depois do encontro que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teve com ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o próprio relator do caso, responsável pelo caso, o ministro Alexandre de Moraes. Agora, Ranier, do ponto de vista político, o que o bolsonarismo ganha e perde com essa manutenção da prisão em regime fechado? Olha, do ponto de vista de perdas, essa própria articulação eleitoral política, embora o presidente Jair Bolsonaro ele esteja sendo autorizado a receber visitas de políticos, e hoje, por exemplo, com o líder da oposição, Cabo Gilberto, ele passou 3 orientações aí, como relatou a Paola Cuenca, ele num regime domiciliar, ele tem o contato muito maior ali, não só com a família, como com aliados, né? Ele tem uma facilidade maior e ele está demonstrando essa disposição de comandar eleitoralmente a direita e o bolsonarismo nas eleições. Então, ele tem uma liberdade de ação maior, fora as questões de saúde mesmo, humanitárias e etc., envolvidas nessa situação. Então, a transferência do ex-presidente para um regime domiciliar facilitaria vamos dizer assim, articulação política eleitoral, que o ex-presidente não tem aberto mão disso. A manutenção dele no complexo da Papuda, nessa Papudinha, embora seja com uma infraestrutura assim, muito, muito superior a toda a população carcerária brasileira, ela é um impeditivo a esse tipo de situação. A Paola citou um caso ilustrativo, que é o caso do Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, o partido do Jair Bolsonaro. Ele foi impedido de fazer essa visita e certamente, se ele fosse permitida essa visita, como ocorreu hoje com o Cabo Gilberto, iam ser discutidos palanques eleitorais. Tanto é que um dos pedidos que foi feito ao Cabo Gilberto, que ele relatou, foi a manutenção de acordos que ele, Jair Bolsonaro, antes da prisão, fez para as eleições ao Senado em diversos estados do país. É aguardar agora. Obrigado, viu? O nosso Ranier Bragon, nosso analista de política, direto lá de Brasília. Obrigado, querido.